Na passagem de hoje, a nossa igreja nos apresenta novamente um trecho que meditamos há poucos dias, na celebração de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Escutemos com atenção e aprendamos mais uma vez com os ensinamentos do Senhor. Aconteceu assim. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que havia falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E, estendendo a mão para os discípulos, disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." O que aprendemos com essa passagem? Há poucos dias refletimos que, no idioma falado naquela época, não existia uma palavra específica para designar os primos. Por isso, eles eram chamados de irmãos. Muito provavelmente, Maria estava acompanhada de seus sobrinhos, como Tiago e João. Além disso, em todo o Novo Testamento, não encontramos nenhuma evidência de que Maria tenha tido outros filhos. Pela importância de Maria na história da salvação, certamente haveria algum relato sobre irmãos consanguíneos de Jesus, caso eles existissem. Também deve ficar muito claro que Jesus em nenhum momento quis desmerecer sua mãe. O próprio Evangelho diz que Jesus estava falando às multidões. Muito provavelmente, ele ensinava sobre a fraternidade entre os filhos de Deus e sobre a importância de fazer a vontade do Pai. Foi justamente nesse momento que interromperam sua pregação para avisar que Maria desejava falar com ele. Jesus poderia simplesmente interromper a conversa para atendê-la. No entanto, tudo indica que aproveitou aquela interrupção para reforçar o ensinamento que estava transmitindo. Por isso perguntou: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" Não era uma rejeição à Virgem Maria. Era uma oportunidade de revelar uma verdade ainda maior. Jesus quis ensinar que quando escutamos sua palavra e fazemos a vontade do Pai, passamos a fazer parte da sua própria família. Que beleza existe nesse ensinamento! Essa palavra continua plenamente atual para os nossos dias. Jesus nos mostra que os laços do Espírito são ainda mais profundos do que os laços de sangue. Isso não diminui a importância da família natural. Ele está falando da dimensão espiritual. Quando ouvimos a palavra de Deus e colocamos em prática a vontade do Pai, somos elevados à condição de filhos de Deus e familiares de Jesus. Mas existe um detalhe muito importante que não podemos ignorar. Jesus não disse apenas "todo aquele que escuta." Ele afirmou: "Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Portanto, não basta apenas ouvir a palavra, é necessário vivê-la. E como conhecemos a vontade do Pai? O próprio Deus nos respondeu em duas passagens fundamentais da Sagrada Escritura. No batismo de Jesus: "Este é o meu Filho muito amado." E na transfiguração acrescentou: "Este é o meu Filho muito amado, ouvi-o." Essas palavras estão em Mateus capítulo 3, versículo 17 e em Lucas capítulo 9, versículo 35. Portanto, a vontade do Pai é que escutemos Jesus e coloquemos suas palavras em prática. Recordemos também a explicação que o próprio Senhor deu na parábola do semeador. A semente lançada à beira do caminho representa quem ouve a palavra, mas permite que o maligno a roube do coração. A semente que caiu em terreno pedregoso representa quem recebe a palavra com alegria, mas diante das dificuldades desiste rapidamente. A semente que caiu entre os espinhos representa aqueles que deixam as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufocarem a palavra. Mas a semente que caiu em terra boa representa quem ouve a palavra, a compreende e produz frutos abundantes, um a 100, outro a 60
e outro a 30 por um. Hoje Jesus nos convida a fazer parte da sua família. Escutemos sua palavra, guardemos-la no coração e, sobretudo, coloquemos-la em prática. Somente assim seremos verdadeiramente discípulos de Cristo, filhos do Pai do céu e membros da família de Jesus. Que Deus nos conceda essa graça. Amém. A palavra de Deus transforma a vida daqueles que a escutam e a colocam em prática. Você ouviu mais uma reflexão da Rádio Palavra de Deus em Canção, levando o Evangelho aos corações e anunciando a esperança que vem de Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esta reflexão com seus familiares, amigos e em suas redes sociais. Assim, você também ajuda a Palavra de Deus a alcançar ainda mais vidas. Deus abençoe você e sua família. Até a próxima reflexão.